Pronto? Boa noite, vamos dar continuidade. Eu pedi ao pessoal para chegar aqui um pouquinho mais para frente. Vem cá, gente, o pessoal que está aí atrás. Vem cá para a parte dos autores, da primeira vez, não tem problema nenhum. Vem para cá, para ficar mais aconchegante. O pessoal aqui também quiser passar para as fileiras da frente, vamos ficar. Dando continuidade, então, à 12ª edição do FLI Araxá, nós trouxemos, junto com a Embaixada da França e o Instituto Francês, a Hannelore Kerr, que vai falar um pouco sobre, não só sobre o seu romance, mas como a gente estava engendrando ali fora, com a Eliane e ela, o assunto vai tomar outros caminhos também. Tá? Para começar, eu pediria que a Eliane falasse um pouco da trajetória dela nesse campo das histórias, né, Eliane, que tanto vem nos aumentando no campo da humanidade. Eu classifico a Eliana como uma das autoras que tem mais trazido para a nossa realidade de branco as histórias que a Denise estava falando antes, né? Histórias que a gente não teve a oportunidade de conhecer. Os livros da Eliane me trazem um assombramento, não só pelas histórias ali contidas, né, que são muito bem escritas e muito bem engendradas, mas também pelo fato de que eu não as conheci. Eu não tive a oportunidade de conhecer as histórias que a Eliane conta. Né? Eliane, Itamar, Jefferson e tantos outros que essa geração vem trazendo. Estevão e tantos outros, Tom. Então, eu queria que você abrisse falando isso. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui na FLI Araxá. Esse evento tão importante, né, e tão especial, que acontece de uma forma tão única. O pessoal estava rindo aqui, porque é Eliana, né, Afonso? Mas, então... A Eliana corrige. Não. Eliana. Mas, bem, eu sou uma pessoa que eu acho que... Eu sou jornalista por formação. Comecei a trabalhar com esportes. E aí eu tenho uma Wikipedia um tanto maluca, né? Porque a pessoa era assessora de comunicação de uma grande confederação, né? Era natação. Então, eu cobri muitos eventos internacionais na área de esporte, Olimpíada, Campeonato Mundial, viajei à beça, conheci um monte de coisa. E um belo dia, eu acho que me bateu um pouco o que a Denise acabou de falar aqui com os azulejos, né? Você olha a sua vida mas o que é que está faltando? Né? E aí você fica tamborilando na mesa, assim, o que é que está faltando? Eu trabalhava demais, viajava e trocava, ia em casa para trocar de mala, meus filhos pequenos, um caos. A gente tem uma sociedade que acostumou a colocar nos ombros das mulheres todo o cuidado, a gente carrega o mundo nas costas e a gente se acostuma a carregar o mundo nas costas, né? Isso é que é pior. Então, eu tenho alguma coisa muito errada. Então, quando a gente não sabe para onde ir, é bom a gente olhar para trás, né? Fazer como o logo aqui do evento, que é o Sankofa, olhar para trás, voltar alguns passos, pegar o que ficou lá atrás. O que ficou lá atrás? Um monte de coisa. Eu não sabia absolutamente nada sobre mim, não sabia absolutamente nada sobre o meu país. As coisas, eu desconfiava de tudo. Eu sabia que as historinhas que me contaram não eram muito aquelas. Eu olhava para dentro da minha casa, eu via pessoas, eu tinha uma família que eu não via retratada em nada na literatura, em nada no audiovisual, em nada no teatro. Enfim. E aquela sensação de solidão, né? Aquela sensação de solidão. Eu me identifiquei com várias coisas das falas que tiveram aqui hoje. Essa infância tão sofrida, que tem vontade de acabar com a própria vida, eu também tive. E eu não cheguei lá, naquele ponto extremo, de tentar alguma coisa contra a minha própria vida, porque eu tive uma mãe muito atenta, que me olhou assim, e nos olhos, o que é que você tem? Fala comigo, fala comigo. E ela arrancou aquilo de dentro de mim. E
bom, eu acho que ali nasceu uma leitora, ali nasceu alguém que se deu uma chance. Eu perdi minha mãe de uma forma bem trágica e cedo. E aí, nesse momento em que eu parei, né, para olhar para a vida, eu achei que eu devia fazer uma investigação sobre mim. E não havia como fazer essa investigação sobre mim sem entender de onde eu vinha. Então, eu fui pesquisar mesmo, voltei para o banco de escola e fui estudar História do Brasil. Tá, e aí? Como é que isso começou? Quem sou eu? E comecei a pesquisar sobre a minha própria família. Levei 6 anos pesquisando e escrevendo. E isso culminou num livro chamado Água de Barrela, que é a história ficcionalizada do meu clã, né, da minha família, desde 1850, na metade do século XIX, até nossos dias. Então, são sagas, né? As pessoas começam a ler, acompanham, os personagens nascem, morrem, enfim. É uma vida que tem ali. E ali eu meio que consegui entender um pouco mais as coisas que me atravessavam. Eu consegui me explicar um pouco mais. E, nesse percurso, né, dizem que o melhor da viagem não é chegar na viagem, né, é o percurso, é o trajeto. São todas as histórias que a gente coleciona ao longo dessa trajetória. E, ao longo dessa trajetória de 6 anos pesquisando, escrevendo, eu encontrei milhares de coisas. Muita gente que eu achava que o Brasil deveria conhecer. E aí eu acho que nasceu um projeto literário, que tenta investigar um pouco o que é ser negro no Brasil, o que é ser negro no mundo, o que é ser brasileiro, o que é ser brasileira, se isso faz sentido ou não, essas fronteiras, essas nações. Recentemente, a Grada Quilomba falou uma coisa que eu me conectei muito com o que ela disse, né? Não me interessa representar uma nação, me interessa questionar o que é uma nação. O que é uma nação? O que é um país? Quem somos nós dentro dessa nação, desse país, desse grupo que está ali delimitado por determinadas bordas? Enfim, são todas essas coisas que estão na nossa vida sem que a gente perceba e que faz com que a gente tenha uma escrita que eu acho que é muito inusitada para muita gente. São histórias de um ponto de vista e de um determinado ângulo muito pouco visto, né? E que muitos autores e autoras têm trazido para a literatura. Então, a minha trajetória é mais ou menos essa. Depois do Água de Barrela veio o Crime do Cais Valongo, que fala da chegada do Valongo ali, né? Mais de 1 milhão de pessoas chegaram naquele lugar. Como 1 milhão de pessoas pisam num lugar e a gente não sabe nada sobre isso, não sabe nada sobre elas. Muitas pessoas que vieram aqui para Minas, né? O caminho do ouro começou ali. Minas não tem mar, né? E o Espírito Santo dizem que é o mar de Minas, mas ele é capixaba. E aí, mas os escravizados que vieram para Minas, em sua maioria, chegaram no Valongo. Então, o Valongo tem história daqui. Você veja como tudo se conecta. O que é uma fronteira? O que é um Estado? Onde começa uma coisa, onde termina a outra? Aquele cara que chegou lá ali, no Rio de Janeiro, que veio para cá, de onde ele veio? O que ele trouxe para cá? Ele trouxe para cá essa galera que chegou aqui cantando. É o Congo, é Moçambique. O que a gente sabe de Moçambique? Aposto que cada mineiro aqui sentado tem um... Se você fizer um teste de DNA, vai aparecer lá um Moçambique na sua vida. Você, ué, de onde veio isso? Então, essas perguntas todas é que fazem o que a gente escreve, né? Eu acho que aí vem um pouco da jornalista, que curiosa, né? Eu abro uma porta, mas eu fico sempre querendo saber o que tem atrás da outra porta. Eu vou lá, abro aquela porta, eu fico sempre assim, né? É um pouco angustiante, mas é muito instigante. E muito bonito a gente se abrir para o inesperado, que é a nossa própria constituição como seres humanos. Bem, é divertido fazer um festival sem temas pré-definidos, né? Porque a gente vai descobrindo as surpresas que esses encontros proporcionam. E aqui tem uma surpresa. Inicialmente, eu, Tom e o Sérgio imaginamos que colocaríamos 2 escritoras que escrevem literatura policial. E aí a gente poderia puxar por aí. Mas nós, um pouco antes daqui,
descobrimos que é muito mais que isso, né, Hannelore? Então, eu queria passar a palavra para a Hannelore. Alors bonjour et merci. Je ne parle pas brésilien, mais j'ai un traducteur qui va traduire ce que je dis. Eu não falo brasileiro, mas eu tenho português brasileiro, mas eu tenho um tradutor aqui que vai me ajudar. Alors tout le monde me dit merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Todo mundo fala, tá me agradecendo por ter vindo aqui, mas eu que agradeço vocês de terem me convidado para vir aqui. Alors me présenter, c'est un peu comme ma voisine. Le Wikipédia est très étrange, ça ressemble absolument à rien. Me apresentar é tão estranho quanto a minha colega aqui, o meu Wikipédia também não parece com nada. Donc je suis, à l'origine, je suis une juriste, je suis avocat. De origem eu sou advogada, eu sou uma jurista. Je suis avocat criminel à Paris. Eu sou advogada penal em Paris. Et mon cabinet, que je tiens avec mon mari, est spécialisé dans les crimes de sang, pas du tout le droit économique, mais vraiment le vrai crime moche. O escritório que eu tenho com meu marido em Paris trata e aborda crimes de sangue mesmo, não tem nada de bonito. Donc nous sommes au cœur dans mon métier avec les pénalistes de Paris dans ce qu'on appelle une manière d'ethniciser la criminalité, car quand on est pénaliste, chaque ethnie a son crime. Quando a gente é advogado penalista, a gente acaba descobrindo que cada etnia tem seu crime. Então a gente tenta etnicizar o crime. Eu e meu marido, os penalistas da França. Comme la France est un pays d'émigration, les émigrés sont arrivés avec ils ont rejoint des familles et des communautés. Et comme la France est un pays fondamentalement raciste, les communautés sont restées ensemble et se sont servies des gens qu'elles connaissaient pour essayer de s'en sortir économiquement. A França basicamente é um país de imigrantes, é um país muito racista. E os imigrantes que estão lá então acabam se refugiando em algumas comunidades e essas comunidades acham o jeito de conseguir se virar até economicamente. Alors moi-même, je ne suis pas française. Eu própria não sou francesa. Je suis une personne qui est apatride. Enfin, je suis née en France, mais ma famille est apatride. Eu sou apátrida, quer dizer, eu nasci na França, mas minha família é apátrida. Alors c'est fantastique quand j'entends parler ma voisine des origines, mais il y a des gens qui n'en ont pas. É muito fascinante ouvir meu colega falar de origem, mas tem muita gente que não tem origem. Et j'en fais partie. Eu sou parte de uma dessas pessoas. C'est-à-dire ma mère fait partie d'un peuple qui n'existe plus. A minha mãe, por exemplo, ela faz parte de um povo que não existe mais. C'est une juive d'Europe de l'Est. É uma gitana da Europa do Leste, um tipo de cigano da Europa do Leste. Qui ont tous été quasiment exterminés pendant la guerre, puisqu'elle est juive en Autriche, où il y avait une très grande communauté juive, où il n'existe plus un seul juif. Ela é judia da Áustria e dessa comunidade da qual ela veio não existe nenhum só. Foram todos exterminados com a Segunda Guerra. Et mon père vient d'une colonie française qui s'appelait l'Algérie. Meu pai vem de uma colônia francesa que é a Argélia. Là aussi, c'est un monde qui a disparu complètement, puisqu'avec l'indépendance, en fait, lui-même n'était pas français, il était un exilé, enfin, il venait d'une famille qui était déjà apatride, qui était un exilé de la Commune de Paris. Il y a eu une révolution en France, et les révolutionnaires ont été déchus de la nationalité française. O pai dela faz parte da Comuna meu pai faz parte da Comuna de Paris e com o fim da Comuna de Paris, que foi essa revolução comunista, eles foram retirados de sua nacionalidade. Et il est allé vivre en Afrique du Nord où son ancêtre a fondé sa famille
Donc c'est aussi un apatride, puisque en plus le pays n'existe plus, l'Algérie française n'existe plus, tout ça n'existe plus. Então, o ancestral dele foi fundar uma família no norte da África, na Argélia, e não existe mais esse país, né? Não existe mais essa comunidade, depois da independência da Guerra da Argélia nos anos 60. Quand mes parents sont arrivés en France, ils n'avaient absolument rien. Rien du tout. C'est même pas pauvre, c'est rien. Quando os meus pais chegaram na França, eles não tinham absolutamente nada. Eles não eram nem pobres, eles não tinham absolutamente nada. Quand je dis rien, c'est-à-dire qu'on nie même leur propre existence, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à rien. Como apátridas, eu estou falando de nada aqui, é absolutamente nada mesmo. Eles não tinham nem nacionalidade. Et ils se sont réunis avec des gens qui n'étaient rien non plus. Eles não eram nada, não tinham nada e acabaram se reunindo com pessoas que também não tinham nada e não eram nada. Pour eux-mêmes devenir des criminels. Para eles próprios tornarem-se então criminosos. Car mon père était un trafiquant. Porque meu pai era um traficante. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je fais du droit pénal, parce que j'ai grandi dans une famille de gens migrants et trafiquants. Talvez seja por isso que eu fui fazer direito penal, criminal, porque meu pai era um imigrante de uma família onde ele era traficante. Dans le livre A Patroa qui sort, traduit en portugais, en fait, l'histoire de mon personnage, l'enfance de mon personnage, c'est le mien. Então a história do livro que saiu em português, que chama A Patroa, a história do personagem é a minha história. A história da infância, a infância do personagem é a minha história. Au début, j'ai voulu écrire une biographie de ma famille. Je pourrais juste expliquer le titre. Oui. O título do livro A Patroa é no sentido que a gente usa aqui em português de a mama, né, a dona da casa, como os homens se referem às suas esposas às vezes como a patroa, né, aquela que manda na casa. Juste une parenthèse parce que ce titre est un peu complexe. Donc, quand j'ai voulu écrire une espèce de biographie de ma famille très étrange. Eu queria escrever a biografia da minha família, uma biografia bem estranha. Et en fait, à un moment, c'était tellement douloureux parce que ma famille a vécu tellement de choses difficiles. E num determinado momento foi tão doloroso porque a minha família tinha vivido coisas tão difíceis. Que j'ai arrêté et que je me suis dit que comment est-ce qu'un personnage peut passer d'une vie normale à une vie délinquante? Et je lui ai collé ma vie à moi pour expliquer comment tout d'un coup elle passe de l'autre côté de la ligne. Do normal à délinquance. Voilà. E eu queria escrever como que um personagem passa de uma vida normal a uma vida delinquente. Então eu espelhei um pouco a minha vida e da minha família nesse romance. Donc j'ai pris un personnage, c'est l'histoire d'une dame parfaitement normale, qui n'a rien d'exceptionnel. Eu peguei então a personagem principal, que é a história de uma senhora que é uma pessoa absolutamente normal, que não tem nada de excepcional. Elle a 50 ans. Que tem 50 anos. C'est l'âge pour une femme qui est le plus difficile parce que elle est à la fois ses parents qui deviennent très vieux et dépendants. É uma idade difícil para a mulher porque ao mesmo tempo ela tem seus pais que se tornam muito dependentes. Alors nous en France, contrairement à ici, on ne s'occupe pas de nos vieux, on les met dans des maisons de retraite. Na França, diferentemente daqui do Brasil, a gente não cuida dos nossos velhos, a gente coloca sempre numa casa de repouso. Et les maisons de retraite, c'est très très cher. E essas casas de repouso são muito caras na França. De même que les études des enfants, c'est très très cher aussi, et à 50 ans, à la fois les vieux sont dans des maisons de retraite et les enfants demandent de l'argent pour les études. E os estudos das crianças também são caros, então quando você está com 50 anos, você tem esses dois gastos, os pais que estão numa casa, num asilo, e as crianças que estão estudando. Donc, en plus de ça, à 50 ans, on se sent mal, on a la ménopause, on dort plus. Além disso, aos 50 anos a gente dorme mal, está na menopausa, se sente muito mal às vezes. Et mon livre est né également d'un ras-le-bol de quelqu'un qui en peut plus d'être écrasé sous les responsabilités. E o meu livro fala então desse estar de saco cheio de uma pessoa que não aguenta mais de ser estrangulada nessa idade com tanta coisas sendo
esmagada, uma pessoa esmagada. Et mon personnage a comme métier, elle est traductrice judiciaire. A personagem do livro, eu li o livro, tá, gente? Muito bom. A personagem é uma tradutora jurídica, judicial. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traducteurs judiciaires, la police, quand elle arrête des milieux criminels étrangers, elle est aveugle, enfin elle est sourde, elle les écoutes téléphoniques, elle ne comprend rien puisqu'ils parlent dans une autre langue. Et le traducteur judiciaire va traduire les écoutes téléphoniques pour pouvoir arrêter les criminels. Então, o tradutor judicial ele tem essa função. Com as escutas telefônicas feitas pela polícia dos imigrantes, das pessoas que não falam a língua do país, o tradutor judicial ele tem que traduzir essas escutas telefônicas para poder incriminar, como diz, para poder fazer a queixa da pessoa. Et je me suis aperçue, en interrogeant des traducteurs judiciaires avec lesquels je travaillais, surtout les traducteurs de langue arabe, qui ont une grande importance en France parce que vous savez que nous avons le terrorisme. Por causa do terrorismo, a gente tem muitos tradutores judiciários que traduzem do árabe. Como vocês sabem, a gente tem casos de terrorismos árabes na França. Então, conversando com meus amigos que são tradutores judiciais do árabe, je me suis aperçue qu'en fait, comme le ministère de la Justice est très pauvre, ils n'avaient pas de couverture sociale et ils étaient payés ce qu'on appelle au noir par le ministère. E como o Ministério da Justiça é um ministério mais pobre, eu acabei percebendo que esses tradutores eram pagos por fora pelo ministério. Et não donc, eram funcionários. je me suis rendu compte que la sécurité nationale française était protégée par des gens qui étaient sans couverture sociale et extrêmement mal payés. Eu me dei conta, então, que a segurança nacional francesa pagava pessoas muito mal e que não tinham nenhuma cobertura social, os tradutores. Ajouter à ça le passé de mon personnage, ça crée une femme qui un jour en a ras-le-bol et qui décide de profiter du fait qu'elle entend tout avant les autres pour en profiter en fait. Elle est traductrice judiciaire pour profiter en fait de son avantage. Então eu acabei colocando nessa personagem, a tradutora, que resolveu, de saco cheio aos 50 anos, resolveu aproveitar de tudo que ela ouvia antes dos outros e tirar proveito disso. Alors j'ai écrit un livre qui est extrêmement immoral. Eu escrevi um livro que é muito imoral. Et personne, alors il a très 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 bien marché en Europe. Foi um livro que vendeu muito, muito bem na Europa. J'ai fait de nombreuses interventions comme ici. Eu fiz muitas palestras, como eu estou fazendo aqui. Et pas une seule fois quelqu'un m'a dit que le livre était immoral. E durante essas palestras, eu fiz um livro muito imoral e durante essas palestras não teve uma só pessoa que me dissesse que o livro era imoral. Pourtant, l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui détourne 1 tonne de cannabis pour pouvoir le vendre elle-même. E, entretanto, a história é a história de uma mulher que desvia 1 tonelada de maconha para poder vender e ter lucro com isso. Mais c'est écrit d'une telle façon que toutes les femmes se sont reconnues dans cette femme. Mas foi escrito de uma forma que todas as mulheres acabam se reconhecendo nessa personagem. Et elles ont toutes dit, moi dans la même situation, je fais la même chose. E todas me falam que eu, na mesma situação, faria absolutamente a mesma coisa. Oui, alors le livre est devenu un film qui a eu aussi beaucoup de succès. J'ai écrit le scénario du film. O livro virou um filme que eu escrevi o roteiro e que fez bastante sucesso também. Avec une actrice très connue qui s'appelle Isabelle Huppert. Alors je ne sais pas si elle est connue ici. Elle est très connue. Como uma atriz francesa muito conhecida lá, eu falei com ela que aqui também, mas eu não sei se é, chama Isabelle Huppert. Ótimo. Bem, eu gostaria de fazer a pergunta para as duas. Começando pela Eliane, sobre o assunto pesquisa, né? Nós ali na Coxia fizemos um breve enredo, né, entre nós, e descobrimos que o próximo livro da Hannelore
fala sobre, entre muitos assuntos, sobre a questão da escravidão. E aí tem muita pesquisa. Então, eu queria que a Eliana começasse falando desse assunto, de como foi essa descoberta de tantas informações que são históricas, e depois transportasse a mesma pergunta para a Hannelore. Olha, a arte de pesquisar, eu acho que é a arte de fazer as perguntas certas. E fazer as perguntas certas a gente pode fazer no jornalismo, na pesquisa, na literatura, na vida. É muito interessante isso. Eu acho absolutamente fascinante isso que a vida faz, né? De reunir pessoas aparentemente tão distintas, mas que convergem para um mesmo ponto. Veja, a minha colega é advogada criminal. Minha irmã é juíza federal criminal. Ela está imersa no mundo do direito. A minha família é toda do mundo do direito. Estamos numa quarta-feira aqui, Estevão falou aqui, né? Quarta-feira é o dia do cara da justiça. E a gente escreve histórias policiais. No fundo, eu acho que muita coisa no Brasil, né, é um caso de polícia, é um caso de justiça. A gente é um povo muito carente de justiça, porque a frustração que a gente sente ao olhar ao nosso redor, a sensação de impotência, a sensação de desproteção é constante. E, quando a gente transporta isso para a literatura, isso ganha outras colorações e outras perspectivas. Então, trazer a escravidão como um caso de polícia, como acontece no crime do caso Valongo, né? Eu inventei a morte de um grande comerciante, um cara que é um comerciante de escravizados, um pequeno burguês. Talvez, se o Bernardo, que é o personagem, né? O Bernardo Fernandes Viana, vivesse hoje, talvez ele morasse num condomínio tipo Vivendas da Barra. E aí é um cara assim, né? Rico e deslumbrado com a riqueza, mas bronco, absolutamente ignorante, absolutamente violento, uma pessoa abjeta. E aí, um belo dia, ele morre, né? Morre assassinado. E quem matou esse cara? E que crime é esse? Então, essa investigação, na verdade, o crime é um pretexto para falar sobre tudo aquilo. Todo aquele complexo escravagista que era o Valongo, ou seja, a pessoa chegava ali, é uma longa história, né? O Marquês de Pombal passou o comércio de escravizado da Praça 15 para o Valongo, as pessoas chegavam ali, aí quem vivia ia para os lazaretos ou para a venda, quem morria era enterrado no cemitério dos Pretos Novos, e era um grande complexo muito organizado, muito eficiente. E existia um outro comércio, né, que talvez eu escreva em um outro livro sobre isso, que é o refúgio, ou seja, aquele cara que chegou muito mal e aí se entope de algum remédio, alguma coisa, e a pessoa sobrevive, e você vende esse refúgio, ou seja, é um corpo moeda, é um corpo objeto. E o Valongo é um lugar também que é o seguinte: você tinha uma dívida com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil cobrava para você a dívida. Você não tinha com o que pagar, você pagava o banco com seu escravizado. E o Banco do Brasil tinha um depósito no Valongo, onde os escravizados eram depositados para o Banco do Brasil. Então, a gente tem, na verdade, um crime do Estado brasileiro. É um crime maior. É um crime que se avolumou e é um crime que ele está entranhado na nossa vida, né? Ele está entranhado em tudo o que fazemos. Então, essa investigação sobre os efeitos desse crime, o que a Saidiya Hartman, a pesquisadora Saidiya Hartman, chama de sobrevidas da escravidão, é algo que me interessa. E é uma pesquisa que, às vezes, tem as agruras da falta de memória do Brasil, né? A gente faz tudo para acabar com a nossa memória. Eu estava aqui, um pouco antes, estava investigando ali, passando notícias no celular, e estava vendo uma igreja de 160 anos no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, que o padre achou que devia modernizar, e ele meteu uma marreta no altar de 160 anos da igreja em Santa Teresa. Da cabeça do nada, como dizem meus filhos, né? Do nada, o cara meteu uma marreta
no altar de 160 anos. Então, nós somos pessoas que destroem as próprias memórias, que não... e aí a gente repete muitos erros, né? A gente tem uma sensação de Dia da Marmota. Sabe aquele filme, Dia da Marmota? A gente nunca sai desse dia. A gente está sempre reatualizando esse dia. É a escravidão 1.0, 1.3, 1.4. Nós já estamos, sei lá, em que versão da escravidão, mas ela está aí, com toda a força e sem nenhum sinal de arrefecer. E a literatura, como disse o Renato, talvez não resolva, mas ela mete algumas minhocas nas cabeças, né? Ela mete algumas minhocas na cabeça, alguns incômodos, e talvez ela alivie, como disse a Denise, os aflitos. Como eu sou uma pessoa aflita, e a literatura me alivia, a pesquisa me alivia, conhecer essa história me alivia, porque eu sinto que eu tenho mais... Não é domínio, porque a gente não consegue controlar a vida, mas eu tenho mais consciência de quem eu sou. Alors, oui, je rappelle très bien la question. Il faut que ma consoeur, je ne sais pas comment on dit, É preciso que a minha colega aqui, se rassure, minha co-irmã, car la mémoire disparaît que aussi ela se console. dans les pays d'origine, c'est-à-dire les pays d'Europe. Mon dernier, pas le dernier livre, mais celui d'avant, j'ai traité de quelque chose que tout le monde a oublié en France et qui concerne 100% des Français. Entre 1804 et 1871, en France, quand un bourgeois ne voulait pas aller à la guerre, il achetait un homme pour faire la guerre à sa place. Então, esses crimes contra a memória, eu queria que você ficasse tranquilo, porque acontece também em outros países da Europa. E na França, por exemplo, todo mundo... meu penúltimo livro, não o último, penúltimo, eu falo de uma coisa que é muito esquecida na França. De 1804 a 1871, um cidadão francês que não quisesse ir para a guerra, ele podia comprar uma pessoa e mandar no lugar dele. Je parle des guerres napoléoniennes, c'est-à-dire des guerres qui ont fait énormément de morts, et également de la guerre de 1840 et celle de 1870, qui est la guerre entre la France et la Prusse, qui sont toutes des guerres qui ont été des boucheries terribles. Eu estou falando das guerras napoleônicas que matavam muitas pessoas. Eu estou falando também da Guerra da Prússia, que foi de 1840 a 1870, onde morreu muita gente também. À l'époque, les jeunes de 20 ans tiraient au sort pour savoir si oui ou non ils partaient à la guerre. Et quand ils tiraient un mauvais numéro et qu'ils étaient bourgeois, ils achetaient un homme. Nessa época, as pessoas com 20 anos, eles sorteavam se eles iam para a guerra ou não. E quando eles eram sorteados, no caso, para ir, e se eles fossem burgueses, eles compravam uma pessoa para ir no lugar deles. En France, tout le monde dans sa famille a quelqu'un qui soit a acheté quelqu'un, soit qui a été vendu à quelqu'un. Na França, todo mundo tem na família alguém que ou foi comprado ou que comprou alguém para ir para a guerra. Mais tout le monde l'a oublié. Mas todo mundo esqueceu disso. Dans les greniers, parfois, on trouve des actes de vente d'un ancêtre à une autre personne. Nos sótãos das casas antigas, a gente acha às vezes certidões de atos de venda de alguém. Et quand j'ai étudié ce sujet, j'ai fait des recherches sur les compagnies d'assurance européennes et je me suis aperçue que l'origine des compagnies d'assurance était... Enfin, c'est la même chose. Les gens qui tiraient au sort, quand un enfant naissait, on assurait l'enfant pour, si jamais il tirait un nouveau numéro, qu'on puisse lui acheter un homme. Então, eu fui estudando isso, eu acabei caindo no assunto das companhias de seguro, né? E as companhias de seguro, elas começaram com isso. As pessoas, quando a criança nascia, elas começavam a pagar um seguro caso, quando ela completasse 20 anos e tivesse que ir para a guerra, o seguro pudesse pagar essa pessoa para ir no lugar dela. Et en cherchant, en faisant des recherches sur ces compagnies d'assurance, je me suis aperçue que l'origine des grandes compagnies d'assurance françaises, c'était l'esclavage. E fazendo essa pesquisa, eu descobri que a origem dessas grandes companhias de seguro francesas era a escravidão. C'était les premières assurances sur les risques de mort de cargaison d'esclaves dans la mer, à travers la mer. É a primeira companhia de seguro sobre o risco de
morte, né, de carregamento de escravos no mar. A pessoa se assegurava quando fazia uma compra. Et c'est pour dire que toutes les recherches se rejoignent. Pour mon livre, celui qui vient de sortir, c'est un livre qui se passe en moins 35 000. Hã? Mon dernier roman se passe en moins 35 000 ans. C'est un roman préhistorique. Meu último romance é um romance pré-histórico. Ele passa há 35 mil anos atrás. Sur l'origine de l'humanité, c'est-à-dire l'origine de nous tous, qui sommes tous des homo sapiens. É sobre a origem da humanidade, a origem de nós todos que somos Homo sapiens. Et qui viennent donc d'Afrique. E que viemos da África. Et ce qui est extrêmement drôle, par exemple, c'est qu'en Angleterre, depuis 2012, on décode le génome fossile. Na Inglaterra, o que é engraçado é que desde 2012 já estão decodificando os genomas fósseis. Et on s'est rendu compte, par exemple, en Angleterre, on a découvert une nécropole du néolithique. Na Inglaterra, a gente descobriu uma necrópole do período neolítico. Et en décodant le génome des gens dans cette nécropole, on a vu qu'ils étaient tous noirs. E analisando o genoma das pessoas dessa necrópole, a gente descobriu que eram todos negros. Et- Ouais. Em Londres. Parce que l'origine des Anglais, ce sont des Noirs, comme l'origine des Français, comme l'origine de toute l'Europe. A origem de toda a Europa, dos franceses e dos ingleses, é negra. Dans les reconstitutions préhistoriques des grands sites comme Lascaux ou Chauvet, qui sont des endroits où il y a des fresques pariétales, les reconstitutions avec les hommes préhistoriques, quand ils montrent aux enfants les hommes préhistoriques, ils sont blancs. Na reconstituição dos sítios pré-históricos da França, como na Gruta de Lascaux, por exemplo, quando eles contam histórias para as crianças, e os desenhos que tem nas cavernas são homens brancos. Et je suis allée donc voir une conférence sur la grotte Chauvet, qui est la plus belle grotte du monde. Vous connaissez peut-être, avec des chevaux et des aurochs. Et, elle date de moins 35 000 ans. Et c'était une reconstitution pour des universitaires. Et le petit film qui était avant était des hommes préhistoriques blancs. Então eu fui ver nessa gruta, eu não conheço, chama Chauvet, e eu fui ver uma reconstituição nessa gruta que era feita para estudantes universitários, uma gruta que data de pelo menos 35 mil anos, e o filminho que eles passavam era de homens pré-históricos brancos. Alors j'ai posé la question, mais pourquoi tout le monde sait qu'ils étaient noirs? Ici, il n'y a que des universitaires, tout le monde sait que nos ancêtres sont noirs. Pourquoi avez-vous mis des blancs qui peignent cette grotte? Et ils m'ont répondu, parce que les enfants qui regardent ça dans les classes vont dire aux enfants noirs, oui, tu vois, toi, tu es un homme préhistorique. Eu perguntei, por que vocês estão passando esse filme aqui? São só universitários, todo mundo sabe que eles eram negros, né? E me responderam que por causa das crianças que iam ver esses filmes, iam falar para os coleguinhas que eles eram pré-históricos se eles fossem representados como negros. Ce que je trouve complètement idiot, parce que justement, les enfants pourraient avoir une vraie représentation de la réalité, mais non. O que eu acho absolutamente idiota, porque as crianças poderiam ter tido uma real representatividade da realidade, mas não. De même que pour faire mon roman préhistorique, j'ai fait beaucoup de recherches sur la génétique. Nesse meu romance pré-histórico, para fazê-lo, eu fiz muita pesquisa sobre genética. Et il y a une branche de la génétique qui s'appelle l'épigénétique, qui est très récente. Tem ramo da genética que chama epigenética, que é ramo muito recente. C'est une espèce de couche, disons, de génétique qui change suivant les événements et les conditions de vie. É uma camada da genética que pode mudar de acordo com os acontecimentos e as condições de vida. Par exemple, il y a des changements génétiques sur les générations et des générations de pauvres. Tem mudanças genéticas, por exemplo, em gerações e gerações de pessoas pobres. Et un des cas de génétique le plus connu qui existe, c'est les maladies cardiovasculaires des populations noires en Amérique. O caso mais conhecido dessa epigenética que eu posso citar para vocês é o caso das doenças cardiovasculares nas populações vindas aqui para a América.
On a toujours dit que les Noirs avaient des maladies cardiovasculaires parce qu'ils se nourrissaient mal et qu'ils étaient pauvres et qu'ils mangeaient trop gras et trop sucré. Sempre disseram que os negros tinham essas doenças, eram mais propensos a essas doenças cardiovasculares porque comiam mal e comiam muito açúcar e muito carboidrato. En fait, c'est uniquement dû au fait que seuls les esclaves qui retenaient l'eau et qui avaient donc retenaient le sel dans les bateaux ne mouraient pas de dysenterie. O que descobriram é que somente aqueles que retinham mais água por causa do sal nos navios não morriam de difteria durante a viagem. Il y a une sélection génétique au moment du passage à travers la mer de gens qui, justement, avaient une hypertension artérielle parce qu'ils retenaient plus l'eau. Então tinha uma seleção natural feita com essas pessoas que não morriam porque exatamente retinham mais água. Comme quoi, voilà, des sujets différents arrivent à se rejoindre et des personnes totalement qui ne se rencontreront jamais et qui n'ont aucune chance de se rencontrer, finalement, traitent des sujets assez proches. Você vê que pessoas que eu e ela nunca teríamos chance de nos encontrar, exceto aqui, e que estamos abordando assuntos bem parecidos. Bem, hora de encerrar. Agradeço a todos. Amanhã tem mais. Queria pedir para as duas convidadas fazer o encerramento. Eliana, por favor, depois Ana Lore. Muito obrigada para quem ficou até esta hora. Muito obrigada por estarem aqui, por acreditarem na força da literatura, na força das nossas histórias. Eu espero que... Eu sei que a Fliaraxá, esses eventos organizados por essa trinca maravilhosa, Afonso, Tom e Sérgio, já produziram novos escritores e escritoras. Eu tenho muita fé no futuro, apesar de tudo isso, né? A epigenética fez com que a minha família tivesse tendência à pressão alta e a problemas cardíacos. Minha mãe faleceu de um infarto fulminante com 40 anos, né? Com 40 e poucos anos. Então, é muito impactante como as coisas são determinantes na nossa vida, mais do que a gente possa imaginar. E saber dessas origens, saber dessa história, faz com que a gente viva mais, inclusive, que a gente se cuide mais, que a gente olhe para o nosso corpo de uma outra forma, de uma outra maneira. Se eu quero mudar a geração futura, eu preciso mudar o meu padrão de comportamento, eu preciso mudar este padrão de acumular tanta água, de acumular tanta coisa. E uma forma de desaguar essa água é o livro, é escrever, é contar a história e é compartilhar com vocês. Moi, je vais faire un parallèle avec la forêt amazonienne, puisque nous sommes au Brésil. Eu vou fazer paralelo aqui com a floresta amazônica, porque a gente está no Brasil. En fait, une idée, quand elle est plantée dans une tête, elle a un foisonnement et une croissance proche de tout ce qui croît dans vos forêts, c'est-à-dire énorme. Uma ideia, quando ela é plantada numa cabeça, ela tem potencial de crescimento igual tem as árvores da Amazônia, potencial enorme. J'espère que nous deux, on vous aura mis des petites graines dans la tête comme ça qui vont partir dans une immense floraison. Eu espero que nós duas tenhamos plantado sementes na cabeça de vocês que vão partir numa grande floração. Muito obrigado. Até amanhã, gente.